Então, amados, finalizamos a aula anterior e vamos dar continuidade à aula de nervos e suas terminações nervosas. Então, vamos falar um pouco agora em relação à pergunta que eu faço para vocês: os nervos são vascularizados? A resposta vocês estão vendo aí? Sim, os nervos são vascularizados. E olhe só que eles são muito vascularizados. Então, esses vasos, eles percorrem longitudinalmente, certo? Eles estão sendo percorridos longitudinalmente e em algumas extremidades eles podem se juntar, se anastomosam. Então, eles se unem, formam uma rede, né? Que a gente retrata essa rede de anastomosam, formando essa rede. Quase todos são desprovidos de sensibilidade. Para aí, professora. Como assim os nervos são desprovidos de sensibilidade? Tudo que se refere à sensibilidade, eu já estou dizendo que é o meu nervo, é o nervo que está doendo, eu estou sentindo. E olhe o quanto que é importante para vocês aí, futuros fisioterapeutas, quanto é importante essa informação. Quase todos são desprovidos de sensibilidade. Quase todos os nervos são desprovidos de sensibilidade. Então, se um nervo ele é estimulado ao longo do seu trajeto, a sensação geralmente dolorosa é sentida não na ponta estimulada, mas no território sensitivo que ele inerva. Então, a sensibilidade que é sentida, retornar aqui. A sensibilidade que ela é sentida é no território sensitivo que ele inerva e não ao longo do seu trajeto. Então, voltando aqui, então essa informação importante para vocês que vão trabalhar mais na frente com a parte da fisioterapia neurológica e também essa questão aqui. Porque a grande maioria, durante o trajeto dos nervos, eles podem se bifurcar, né? Vocês estão vendo aqui que durante o trajeto, esse nervo, ele se bifurca. Olha só, quantos trajetos eu tenho aqui de nervo, ele pode se bifurcar, como ele também pode se anastomosar. Então, tem aí 2 trajetos diferentes dos nervos, eles são bastante vascularizados. Essa parte dos nervos são bastante vascularizados. Olha só, vários vasos, né? E esses vasos, eles percorridos, né, por vasos que eles podem estar se bifurcando e também se anastomosar. E também, o que é que eu posso falar para vocês? Que às vezes pode não haver uma bifurcação, né? Não existir bifurcação no trajeto do nervo. Vocês estão vendo que os vasos, eles se bifurcam também, se anastomosam. Os nervos também se bifurcam. Eles podem se anastomosar, mas também eles podem ser reagrupados por outras fibras. Então, acontece de haver um reagrupamento, né, de fibras que passa a constituir 2 nervos. Ou então, às vezes, se destaca de um nervo para outro e constitui e segue um outro caminho. Ok? Então, por quê? Um exemplo que eu estou trazendo para vocês é a questão da dor fantasma. Quando o membro é amputado, por que esse paciente ainda continua sentindo a dor? Se a senhora acabou de falar que os nervos, voltando, quase todos são desprovidos de sensibilidade, então por que no membro, porque um paciente que sofreu o processo de amputação sente a dor fantasma? Então, bem simples. Os cotos. Então, nós temos cotos, né? Quando ocorre o processo de amputação, todo um trabalho em relação aos cotos. A fisioterapia também atua nesse processo, né? Desde o pré-operatório até o paciente pós-cirúrgico. Então, a fisioterapia faz todo esse trabalho. Então, acontece que os cotos nervosos irritados, eles podem originar impulsos nervosos
esses impulsos nervosos são interpretados pelo cérebro como se fosse originado do membro retirado, resultando o que eu chamo de dor fantasma. Então, por isso, dói. Lembrando que a sensibilidade, ela não é ao longo do trajeto, mas sim no território sensitivo que ele innerva. Olhe essa explicação para vocês. Então, vamos falar um pouco, falamos também dos trajetórios dos vasos, agora novamente o trajeto do nervo. Então, eu falei que o nervo pode se bifurcar, ok. Pode se anastomosar, pode. Eles podem pode haver um reagrupamento de fibras, que eles podem constituir 2 nervos ou se destacar de um nervo para seguir outro caminho. Então, olhe só aqui uns trajetos. Nervos se bifurcam, os nervos eles se juntam, se anastomosam. Aqui é só um exemplo simples, mas existe uma rede de processo de anastomosação, certo? Que a gente chama que é uma rede de nervos que estão juntos. Como também ele pode seguir, eles podem, aqui não temos nenhum exemplo de reagrupamento, mas eles podem se reagrupar. E esse reagrupamento, ele pode constituir 2 nervos diferentes, né? Se destacam para seguir outro caminho. Tô vendo aqui, ó, nessa imagem. Aqui houve um reagrupamento. O que foi que aconteceu? Constituiu aqui, né, 2 caminhos, né? 2 nervos se destacam, né, para seguir aqui, ó, caminhos diferentes. Ó, seguindo aqui o outro, né? Então, temos aí todo esse processo de reagrupamento. Então, existem 2 tipos de nervos, né? Os nervos cranianos e os nervos espiais. Qual é a diferença dos nervos cranianos? Eles originam no encéfalo e os nervos espiais originam na medula espinhal. Então, temos aqui, ó, nervos cranianos, eles vão se originar lá no encéfalo. E os nervos espiais, lembrem da medula espinhal, dentro da coluna vertebral. Então, os nervos espiais originam da medula espinhal. Então, quando nós tratamos de origem do nervo, temos 2 tipos de origem. A origem que eu digo que é a real e a origem aparente. A origem real, o que é isso? Na realidade, é o local onde estão localizados os corpos de neurônio, que vão constituir o nervo. E a aparente, professora? Corresponde ao ponto de emergência ou entrada do nervo na superfície do sistema nervoso central. Então, é o ponto de entrada do nervo. Isso é uma origem aparente. Esta é uma origem aparente. E a origem real é onde localiza os corpos de neurônio. Aqui eu dou um exemplo da coluna anterior da medula. Nós vamos ver isso mais na frente. Aqui eu quero só que vocês pontuem, registrem essas 2 diferenças, do real e do aparente. Mas aqui retrato os exemplos, a coluna anterior da medula, o núcleo do nervo craniano, dos glândulos sensitivos. E aqui eu tenho a questão dos nervos espiais. Então, a origem nos sulcos laterais anterior e lateral posterior da medula, a origem aparente. Condução dos impulsos nervosos. Então, temos 2 tipos de impulsos. Os impulsos nervosos sensitivos e os impulsos nervosos motores. Impulsos sensitivos e impulsos motores. Então, os impulsos nervosos sensitivos são conduzidos do prolongamento periférico para o central e não passam pelo corpo celular. Os impulsos motores, olha só, são conduzidos do corpo celular para o órgão efetuador, podendo ser aí o músculo, né? Olha isso, eu vou passar aqui para uma imagem para vocês. Então, aqui mostra o quê? Mostra uma relação entre os impulsos sensitivos e os impulsos motores. Os impulsos sensitivos, olhem que vocês conseguem visualizar bastante aqui nessa imagem. Localize primeiramente
o axônio, ó, eu vou voltar, localize o axônio, localize o corpo celular, vejam aqui o corpo celular, e temos aqui o axônio, e temos a exterminação final aqui, os dendritos. Então, tem dendrito, axônio, e temos aqui um corpo celular. Outro corpo celular, axônio, e a terminação final. Então, para finalizar, mostrar para vocês a direção da condução do impulso, né, dos nervos sensitivos. Eles são conduzidos do prolongamento periférico para o central. Então, nessa condução pode haver também neurônios associativos. Ok? Então, nós estamos encerrando essa aula retratando sobre nervos. Posteriormente, vocês vão assistir uma aula falando sobre as terminações nervosas. Então, encontro com vocês na próxima aula. Um abraço no coração de vocês. Qualquer dúvida, deixem suas dúvidas no novo portal da faculdade.